Boa noite, gente. Prazer estar aqui. A Andréia estava falando lá embaixo. A sensação que eu tenho com relação à Andréia é que a gente se fala todo dia. Só que a gente se fala muito esporadicamente. Acompanho, escrevo linda, fofa, maravilhosa em quase todas as fotos dela que eu vejo em redes sociais. Porque é assim que eu vejo, eu creio que é assim que Deus vê ela. É fofa, é linda, é maravilhosa. Você pode dar um cheiro na sua pastora todas as vezes que você passar por ela, porque ela expressa essa graça do Senhor. Amém? Mas quando a Andréia me chamou para estar aqui, a gente está tendo um retiro de mulheres lá na nossa igreja. Mas eu falei, amor, eu acho que eu vou. Ele falou, arruma alguém então para liderar lá o retiro. Eu falei, já está arrumado. A pastora quase arrancou os cabelos, mas está lá, me mandou ontem mensagem, está tudo correndo bem. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos, novamente. Eu falei com a André, a primeira vez que eu vim, né, estar com os irmãos, foi muito engraçado, porque a sensação que eu tive é que era uma extensão da minha casa. Me senti super à vontade, fui super bem recebida, acolhida, vários sorrisos. Eu sou muito sorridente, eu gosto de gente alegre, porque eu creio que o nosso Deus é alegre. E nós, como filhos, nós devemos expressar a natureza do nosso Pai. E o nosso Pai é aquele que tem alegria em todo tempo, a ponto de dizer que a alegria dele é aquilo que nos fortalece. Então, nós deveríamos guardar a alegria como um bem muito precioso. Então, amo os irmãos, eu já recebi vários beijos. Gente, bolo, o que tem no bolo desse lugar, que eu não sei o que é aquele bolo delicioso, que assim, eu tenho memória gustativa, né? Todo fofinho tem, né? O negócio da gente é comida. Rapaz, quando eu vi o bolo, voltei no tempo, eu falei, gente, o bolo daqui é bom. Tem que comer. Falei para a Magrela que me trouxe. Falei, Magrela, tu tem que provar aquele bolo. Com certeza que aquele bolo é bom. Tenho certeza disso. Né? Mas o carinho dos irmãos, e é um prazer estar aqui. Tem o quê, Andréia? Uns 2, 3 anos. Mas foi 2011. Gente, envelheci. Engordei um bocadinho. Deixa eu falar para vocês o que mudou de 2011 para cá. Compartilhar com vocês um pouquinho. Bom, de 2011 para cá, eu envelheci, fiz 40 anos, que espetáculo, quarentona. Adoro envelhecer, gente, ao contrário da grande massa da população, eu acho o máximo envelhecer. Acho que é um sinal de que o Senhor tem prolongado os meus dias, porque a Bíblia fala que é Ele que conta os nossos dias. Então, se Ele continua contando, é porque está valendo alguma coisa. Então, estou felizinha. Estou feliz de estar fazendo 40 anos. Fiz 40 anos, vou fazer 41 agora. Meu filho, que era uma criança, está entrando na pré-adolescência. Mamãe está entrando em crise. Para você que não me conhece, eu tenho 3 filhos. Sou casada há 15 anos. Tem 20 anos que eu estou com o meu príncipe. Encantado, maravilhoso. Que não veio num cavalo, mas veio numa bicicleta, que ele é ciclista. E tenho 3 rapazes, Natan, Peter e Ian. 3 príncipes presentes que Deus nos deu. E nós estamos também buscando constantemente estar alinhados com o coração do nosso Pai. Compartilhando lá embaixo com a Andréia a respeito do tempo que temos vivido e o tempo que ela compartilhou um pouco que vocês têm vivido. Sim, é muito semelhante. Eu vejo que Deus está fazendo isso mundialmente. Deus está querendo resgatar a simplicidade do Evangelho, onde a única coisa que importa é o Senhor Jesus. O que tem valor é aquilo que realmente contém valor, que é a presença de Deus. E essa tem sido a nossa jornada. É esse lugar que a gente tem procurado viver e buscar. E ontem à tarde eu tive um tempinho muito especial, porque na rotina da minha vida eu ter um tempo sozinha é quase que assim, um milagre sobrenatural. 3 crianças, mais 250 agregados, 850 membros. Minha filha, não para, você não para um minuto. Marido, não tem como parar.
Mas ontem, sobrenaturalmente, eu creio que é por conta do amor de Deus pelos irmãos. Eu tive um tempo sozinha. E fiquei lá com o Senhor orando e clamando a Ele pela presença dEle, para que Ele falasse comigo a respeito do que Ele queria semear na vida de vocês. Que tipo de alimento Ele queria dar para vocês. E eu ouvi um versículo, parte de um versículo, na verdade, lá do Salmo 23. Abre lá, Salmo 23. Todo mundo conhece. Até quem é crente leco-leco, leco-leco, lesco-lesco, ele sabe esse salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o curso da vida de um cristão. Mas o versículo, a parte do versículo que o Senhor falou comigo foi: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Existem versões que falam: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E eu comecei a meditar algo que eu já dei aula há muito tempo atrás a respeito dos inimigos da nossa vida. E eu comecei a pensar: Senhor, eu clamei, eu falei: Senhor, você me lança esse versículo, agora você me lança a explicação desse versículo também. Porque eu sei que é o que o Senhor tem para eles. E vindo para cá, no carro, continuei clamando, eu me lembrei, banquete, preparas-me uma mesa, fala de um banquete. Banquete na Bíblia tem duas conotações. Era dado banquete quando se queria honrar alguém. E era dado um banquete quando queria celebrar alguma coisa. E eu creio que o que Deus quer trazer para vocês e para os irmãos, tendo conversado um pouco com a Andréia, é justamente esse lugar. Ele quer celebrar a vida de vocês, por vocês estarem querendo buscar o que é mais importante, que é a presença. Ele quer fazer memorável. O que é um banquete? O que é uma festa? A festa é um marco. É um marco na história de alguém. Eu me lembro de algumas festas que eu tive da minha vida, da minha história. Sou festeira. Sou de Ramos, gente. Minha origem, sou de Ramos. Minha família é toda de Ramos. Adoro coxinha, adoro. O subúrbio permanece dentro de mim, não me larga de jeito nenhum. E eu amo. Quem tenta me transformar numa coisa mais polidinha se frustra, porque eu curto ser suburbana. Ok, voltando para o assunto. O que é festa? A festa, você tem memória das festas que são memoráveis. Aquilo vira um marco. E Deus fala: não retire os marcos dos vossos pais. O que Deus faz, quando Deus quer trazer uma mesa para que nós sejamos servidos, Ele quer nos alimentar e celebrar conosco um tempo da nossa vida, da nossa existência. O que é uma festa de aniversário? Você reúne todas as pessoas que têm um significado na sua existência. Você promove para elas as comidinhas mais gostosas, os docinhos mais deliciosos, as bebidas mais gostosas e geladinhas, para que eles fiquem felizes de estar junto com você naquele momento e celebrar com você a vida. Deus prepara uma mesa para vocês, para que vocês estejam sendo fartados e celebrem e deem valor a esse tempo. Simplicidade do Evangelho tem se perdido. As pessoas têm celebrado tudo, menos aquele que é digno de ser celebrado. As pessoas têm usado até o Evangelho propriamente dito para se reunir, mas não é em torno do nome dele. Tudo bom, querido?
A Bíblia fala que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do nome do Senhor Jesus, Ele está presente. E essa presença que deveria ser o valor mais precioso da existência de um cristão, tem sido trocada, tem sido substituída. Só que o vazio permanece. É por isso que hoje, dentro das igrejas, a gente encontra pessoas sofrendo de abatimento, de angústia, de amargura, de depressão, de ansiedade. Essas síndromes desse século agora, de alto índice de informação em pouquíssimo tempo de administração de tudo que a gente recebe. Essas doenças estão dentro da nossa igreja. Por quê? Porque aquele que poderia dar resposta para todas elas não tem sido cultuado da medida que ele merece. Então, eu quero dizer para você que eu acredito que para que a gente possa celebrar com o Senhor de maneira digna a presença dEle, a Bíblia fala que é na presença dos nossos adversários. Eu pontuei 3 adversários que nós temos na nossa vida. Primeiro adversário é a carne. Segundo adversário é o diabo. E o terceiro adversário é o mundo. E eu quero falar um pouquinho, bem rapidinho, a respeito de cada um deles. Eu separei alguns versículos para a gente acompanhar. Vai lá para João 1:10. João 1:10 fala assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Nós estamos no mundo. Deus não nos tirou do mundo. Mas o propósito dele não nos ter tirado do mundo é para que nós fôssemos sua luz e o seu sal. A luz dissipa as trevas e o sal dá tempero e preserva a vida de tudo aquilo que ele tem contato. As mulheres aqui que cozinham sabem que se elas temperarem uma carne e botarem na geladeira, essa carne vai durar muito mais do que se ela botasse a carne na geladeira sem o sal. Deus não nos tirou do mundo para que nós pudéssemos trazer esse tipo de preservação da vida para as pessoas que estão no mundo. Ele criou o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Nós, como filhos de Deus, temos o mundo hoje como um grande inimigo, porque ele é atraente. Muitas vezes os nossos olhos se encantam com o que ele tem a oferecer. Ao invés de nós estarmos diante dele com o propósito de estabelecer algo, nós somos portadores da presença de Deus, nós podemos transformar atmosferas. Você entra num lugar e se você entra consciente de quem você é no espírito, você pisou naquele lugar, a Bíblia fala que aquele lugar onde a planta do seu pé tocar, aquele lugar se torna santo. Uau! Uau! Presta atenção, você entra no lugar mais demoníaco do universo, mas se você pisar lá consciente de quem você porta e cheio da presença dele, basta você entrar naquele ambiente e aquelas trevas são dissipadas por causa da luz que reside dentro de você. Então nós não deveríamos nos embaraçar com essas coisas, mas é um inimigo. Tem um outro versículo que fala assim, vai lá para Marcos 4:19. É a explicação da parábola lá da semente. E fala assim, mas os cuidados do mundo, 19, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, correndo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Muitas vezes, as paixões, e quando nós nos preocupamos com o mundo, mais do que nos preocupamos com a presença de Deus dentro de nós, a semente é sufocada, ela se perde. Tudo aquilo que Deus tem semeado em você, se você não observar e zelar e guardar aquilo com cuidado, se o seu olhar não for primeiro para Ele, para a vontade dEle, para aquilo que Ele espera de você como filho,
muito dificilmente você vai vencer o mundo. Apesar da vitória do mundo já ter sido dado para nós. Quer ver? Vai lá para Marcos. Marcos 8:36. Outro versículo que vai expor a questão do mundo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem, muitas vezes, tem se embaraçado com as coisas do mundo e tem perdido a própria alma. A alma fala dos seus sentimentos, da sua maneira de pensar. Vulgarmente falando, seria o coração, que a Bíblia mesmo fala que o coração do homem é enganoso. O homem tem perdido a alma porque ele tem se contaminado com o mundo. Nós fomos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. Mas esse inimigo tem entrado sorrateiramente na vida de filhos e filhas e tem roubado deles a dignidade do nome de Cristo. Nós temos sido encantados, muitas vezes nós temos sido seduzidos pelos valores e as riquezas que o mundo tem. E é muito simples e fácil isso acontecer. É só o nosso foco não ser o Senhor. É só diante de cada circunstância que você está passando, você não perguntar o que Jesus faria aqui nesse lugar. Se você não tivesse cuidado de perguntar como Jesus reagiria agora, diante dessa proposta. Como Jesus se posicionaria com a forma como essa pessoa está lidando comigo? Quando você não tem esse tipo de zelo de cuidado, muito possivelmente esse inimigo que Deus já enviou o escape para que você fosse livre dele. Porque ele fala que você não foi tirado do mundo para que você fosse trazer gosto e tempero e luz para esse mundo. Ele pode se tornar um inimigo. E esse é um inimigo que você deve perseguir. Eu gosto muito de um texto que fala assim: persegui os meus inimigos até que os alcancei, só que não parei. E dei cabo deles. O negócio é o seguinte, é que sanguinária a coisa. Não é só eu identificar o meu inimigo, nem é só eu ir até ele. É eu pegar e nem prender, não é prender o meu inimigo. Eu tenho que cortar a cabeça do meu inimigo. Meu filho mais velho, ele tem uma... Natan é profeta. Desde pequenininho, assustadoramente, assim, profeta. E o Natan, ele tinha um sonho. Toda noite ele orava: Jesus, deixa eu ver os demônios. Você já viu alguma criança de 5 anos fazer uma oração dessa? Pois a criatura fazia. Deixa eu ver os demônios. E aí um dia, frustrado, ele falou para minha mãe: por que eu não vejo os demônios, mãe? Eu falei: meu filho, para que você quer ver os demônios? Que eu vou arrancar a cabeça de todos eles. Sanguinário, corajoso, valente. Eu falei: amém, meu filho, isso mesmo. Em Jesus você pode arrancar a cabeça deles. Senão, eles que arrancam a sua. Então, cuidado. Mas nós deveríamos ter esse tipo de pensamento. Sabe a ousadia e a valentia que havia sobre o Senhor Jesus? De ir até o fim com a obra que foi proposta para Ele? Aquela coragem de ir além das próprias forças para que a vontade do Pai fosse feita? É esse espírito que estava mencionando lá no Velho Testamento, quando fala que eu persegui meus inimigos, alcancei e dei cabo dele. Eu quero chamar à existência aqui essa consciência. Eu quero pedir ao Senhor que Ele toque no coração de cada um de vocês, e meu também, para que a gente seja alerta diante do mundo, para que o mundo não nos roube, mas para que ele tenha o seu propósito para o qual Deus nos permitiu ficar nele, para que nós possamos representar o nosso Pai lindão, perfeito, soberano, bom, glorioso, eterno. É esse o nosso propósito. O propósito da nossa existência dentro do mundo é que nós sejamos expressão do nosso Pai. Não tem como a gente ter o DNA do nosso Pai e não parecer com Ele. Vai aparecer. Se você estiver consciente, quando você estiver no mundo: opa, eu estou aqui com um propósito. Já viu fila de banco? Fila de banco é ótimo para provar quem é crente e quem não é. É ótimo. Tem 2 coisas que eu gosto de fazer com as pessoas: pegar fila,
Adoro pegar fila com as pessoas e viajar com as pessoas. São duas coisas que expõem as pessoas. Fila de banco é ótimo. Você viu que é um movimento que vai em ondas, né? Um começa e fala assim, absurdo, né? 2 caixas só nessa hora, como é que a gente fica? Aí o outro já se empolga com o que ele ouviu e fala assim, também acho, porque outro dia eu vim aqui, tinha 2, um ainda saiu e ficou batendo papo ali no balcão, porque parece que a gente é bobo dos outros, né? Paga tanta taxa. Aí o outro se empolga de vez, fala, eu vou lá falar com o gerente, que esse negócio não dá não. Começa, eu sou aquela que acaba com a graça de todo mundo, que a pessoa fala assim, que esses caixas são lerdos. Eu falo, tadinho, né? Deve ser dose ficar ali, né, o dia inteiro. Já parou para pensar nele? Eu lá quero pensar, né? Eu falei, eu penso, fico com dó, fico. A pessoa desiste de mim, tenta com outra. Todo lugar que eu vou, eu tenho... Esse é o nosso papel. Mas a gente pensa assim, fila de caixa? Que isso? Deus não está pensando nisso. Você que pensa. A forma como você lida com os seus superiores diz muito a respeito daquilo que você crê. Eu dei aula essa semana no seminário, eu falei, sabe, às vezes a gente despreza o que a palavra fala. A gente gosta só de uns pedacinhos da Bíblia, né? Aquele pedacinho da Bíblia lá de Romanos que fala que todas as autoridades são instituídas por Deus, a gente aborta. Não, esse chefe é enviado do Satanás. É a personificação do diabo. Ele está me perseguindo, querido. Excepcional oportunidade de você se encher de Deus numa medida que você ainda não tinha se enchido antes. Lembra, você está lá para ser luz e para ser sal. O erro dele não vai justificar o seu. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Vou mudar. Presença de Deus diante das trevas, tanto bate que essas são dissipadas. Não tem jeito. Já aconteceu com você, daquela pessoa fala assim, rapaz, tinha um ódio de você, quando te conhecia. Nossa, eu ficava pensando, pessoa chata, na crente, né? Crente já fiquei com problema já. Quando falou que era crente, mas interessante que você não é assim, né? Chata, você é boazinha. Você tinha que falar, você tinha que ser essa pessoa. Mas a gente se seduz com o mundo. É mais fácil a gente se justificar pelo comum a todos. Todo mundo reclama na fila, você reclama também. A Bíblia fala que não é para a gente murmurar. Mas na fila do banco pode. Pode nada. O mundo não deve exercer atração sobre você. Você deve ser atraente para as pessoas que estão no mundo. E não pelos seus valores, mas pelo aquilo de Cristo que exala através de você. Outro inimigo, o diabo. Abre lá sua Bíblia em 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia. Estão vendo meus papeizinhos, gente? Sabe o que é isso aqui? Coisa de velha. A minha Bíblia está toda despencando, então para eu chegar mais rápido onde eu tenho que chegar, eu boto esse papelzinho, fica mais fácil. 1 João 3, 8. Fala assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deixa eu te falar, o diabo pode parecer grande ou pequenininho, chifrudo, vermelho, com um garfinho na mão, ou na possessão de uma pessoa, se você não pecar, e é isso que é esperado de todo aquele que é nascido de novo, ele já está vencido. Muitos de nós temos lutado com o diabo como se ele fosse intransponível. A você e a mim ele é de verdade. Mas a presença que habita dentro de nós, ele já perdeu, já está consumado. E é um inimigo que muitos têm lutado. Abre em Tiago 4, 7. Tem um pouquinho a ver com o que a gente falou antes. Vamos para o 4:4. Fala assim, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Vai lá para o 7, fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que eu resisto ao diabo? Fácil, fácil, fácil. Faça uso desse instrumento maravilhoso que Deus deixou de presente para mim e para você. Como assim, pastora? Se você souber o que Deus pensa a respeito de cada uma das circunstâncias relativas à sua existência, quando o diabo se levantar contra você, você vai ter como resisti-lo com a palavra. É a palavra, é o próprio Senhor que resiste ao diabo. E é Ele que consumou todas as coisas. Pastora, me dá um exemplo. Vai lá para o iniciozinho, no Evangelho, e você vai ver Jesus sendo tentado. Quando Jesus foi tentado no deserto, Ele respondeu todas as vezes ao diabo. Ele resistiu ao diabo todas as vezes, mencionando a palavra. A Bíblia se refere à palavra como uma espada de 2 gumes que faz separação entre o que é carne e o que é espírito. Existe nas nossas mãos diariamente o poder de dissiparmos aquilo que é carnal e tomarmos posse. Sabe quando você limpa a carne? Vocês estão vendo que eu gosto de cozinhar, né? Tudo eu faço analogia com comida. Quando você limpa a carne, não é à toa que tá. Olha, é tudo que eu estudei, eu não uso. Eu sou formada em marketing. Teoricamente, eu não deveria estar de preto, porque o preto é uma cor, né, fechada, que repele. Eu deveria estar com uma cor mais clara, mais aberta, para ser mais atraente ao meu público. Mas a minha fofura diz que o preto emagrece, então eu fico de preto. Dane-se o marketing. Outro dia, uma faxineira nova começou lá em casa. Ela foi lavar as roupas assim, eu falando: separa aqui, isso aqui é meu e do meu marido. Aí, a gente separando as coisas para mostrar para ela, ela foi guardar as coisas lá no quarto, ela falou: nossa, só tem coisa preta. Eu falei: adoro preto. Adoro, só uso preto. Até eu perder os 15 quilos que estou precisando perder, vai ser preta, de dia, de noite, verão. No verão eu de preto, meu filho: mãe, você não falou que preto deixa a gente com calor? Eu falei: meu filho, preto é o novo branco do verão. Aí ele falou: quê? Eu não preciso entender não, filho. Só entende que a mamãe gosta de preto e está tudo certo. Ok. Tiago 4,7. Jesus resistiu ao diabo. A palavra fala: se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Como que eu me oponho a ele? Com a palavra. Quando ele foi tentado, ele estava com fome. E aí o diabo foi e falou para ele: vai, pede aí para os anjos te servirem. E você não é o filho de Deus. E ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele 3 vezes respondeu ao diabo com a palavra, mencionando o Velho Testamento e emudecendo todas as intenções de Satanás de querer enganá-lo. Quando você tem conhecimento do testamento que seu pai deixou para você, você resiste ao diabo. E por mais que ele seja seu inimigo, ele é um inimigo vencido. Porque a palavra emudece. E se você resisti-lo através da palavra, ele fugirá de vós. Amém? Resistência fala de uma ação de atrito. Eu vou contra aquilo, eu estou fazendo uma força contra uma força que está vindo na minha direção. Só que a sua força já está toda aqui. A única força que você precisa fazer é mudar de página e procurar. Hoje em dia, eu estava falando com o André lá embaixo, hoje em dia está tão fácil. Você entra na Bíblia Online, você coloca lá a palavrinha que você quer e vai aparecer um monte de versículo que diz respeito àquilo. Hoje nós temos tantos facilitadores. Quando eu me converti há 20 anos atrás, eu pegava um bagulhão desse tamanho, parecia uma lista telefônica, chamada Chave Bíblica, e aí eu ia lá e procurava palavrinha por palavrinha que eu queria estudar, porque eu queria entender o que Deus pensava a respeito das coisas, para eu poder me posicionar e para eu poder me posicionar contra as obras do diabo. E eu ia lá e ficava procurando, aí eu tinha que ir lá procurar, não mostrava o versículo escrito, mostrava a referência. A gente tinha que olhar referência por referência, às vezes centenas delas, para encontrar alguma coisa que tinha a ver com a situação que você estava passando. Hoje nós temos um facilitador, faça uso dele.
Não seja subjugado pelo seu inimigo, que já foi vencido. Amém? E o último inimigo é a carne. Abre lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 10, 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Presta atenção, você está na carne, mas você não vive essa vida lutando como quem é da carne. As suas armas são espirituais. E não tem como você ser espiritual se você não se relacionar com o que é espírito. Muitos de nós, a gente vem para o Evangelho encantado com o que está proposto para nós, mas nós não comemos e não bebemos da água que nunca mais a gente vai ter sede e do pão que vai saciar toda a nossa fome. Esse pão e esse cálice tem um nome, chama-se Jesus Cristo. E ele reside dentro de mim e de você através da pessoa do Espírito Santo. Então você está na carne, mas a carne não deveria ter poder sobre a sua existência. Porque você não luta e não vive a sua vida na carne baseado nas coisas da carne. Você vive a sua vida na carne baseado nas coisas espirituais. Mais uma vez, a gente vai voltar para o ponto que eu falei antes. Você precisa comer da palavra. Não tem como você vencer a sua carne se você não for cheio daquilo que é espiritual. A palavra de Deus vai fazer a separação entre o que é espírito e o que é carne. Quem vai te ajudar a enxergar e discernir se você está andando na carne? A palavra. É o quanto você deita sobre isso aqui. É o quanto você medita a respeito disso aqui. É o quanto você decide que isso aqui é o fundamento da sua fé e você não abre mão do que está aqui. Eu tenho uma expressãozinha que eu gosto de usar, que é falar maluquinho de Jesus. Sabe o que é maluquinho de Jesus? Ou então eu falo psicopata de Jesus também, gosto de falar muito. É aquela pessoa que ela não está nem um pouco preocupada com os desdobramentos que a fé dela em Cristo vai ter. A preocupação dela é uma só. O que é o psicopata? É aquela pessoa que ela tem um objetivo e, em prol daquele objetivo, ela move tudo para que aquele objetivo seja alcançado. Existem vários tipos de psicopatia. A mais gritante é essas que a gente vê em filme, né? A pessoa quer matar alguém e aí ela faz tudo para matar o ser humano. Mas existem outros tipos de psicopatia que estão na nossa sociedade. As pessoas são tão obstinadas, determinadas, mas, infelizmente, a gente não encontra obstinados e determinados por fazer a vontade do Pai. Os psicopatas de Jesus não estão se manifestando à medida que poderiam. O psicopata não pensa que ele pode ferir alguém, machucar alguém no processo de alcançar o objetivo dele. O compromisso dele é o seguinte: eu tenho um objetivo, eu vou chegar lá. A palavra deixa bem claro que não tem como você ficar em cima do muro. Você já viu aquela piadinha que fala que o dono do muro é o diabo? Então, a pessoa que fica em cima do muro, na verdade, ela já está do lado do diabo. A piada é a seguinte: o diabo está do lado de cá do muro e Deus está do outro lado do muro. E o cara está em cima do muro. E aí Deus fica gritando: pula para cá, pula para cá, pula para cá, sai daí, cara, pula para cá. E o diabo está só parado assim, olhando. Aí uma hora o cara cai em si e fala assim: pô, por que ele está me chamando toda hora e você não me chama? Aí dá uma risadinha e fala assim: você ainda não entendeu que o muro é meu? Já está do meu lado, eu não preciso ficar chamando você para pular para o meu lado. A gente, muitas vezes, um grande inimigo da nossa fé
é nós não entendermos que temos que ter foco de ir contra a nossa carne. Você é nascido de novo, você é um ser espiritual. Nós não andamos mais de acordo com as armas que as pessoas usam. Se as pessoas usam armas humanas, carnais, para subir na vida, a sua arma é uma só, isso aqui, ó. Clamar pela vontade de Deus e descansar no governo dele. A confiança de que o que Deus fala é o melhor para a sua vida, indiscutivelmente, acabou e pronto. Eu lembro quando eu me converti, a minha conversão foi graça de Deus mesmo, me converti aos 20 anos de idade. E 3 anos depois que eu me converti, eu voltei para o Brasil, me converti no exterior, voltei para o Brasil, terminei minha faculdade, voltei. E eu comecei a ajudar na igreja que eu fazia parte. E rapidamente, eu e o meu noivo na época, hoje o meu esposo, a gente tinha começado um grupo de jovens, começamos com 11 jovens, e em 2 anos a gente tinha 450 jovens, negócio explodindo. E eu lembro que uma moça, hoje é uma das minhas melhores amigas, mas ela veio conversar comigo muito revoltada, revoltadíssima. Eu não entendo você ser líder. Aí eu fiquei parada olhando para a cara dela. O que você quer dizer com isso? Não entendo você ser líder, não, porque, olha, eu cresci na igreja. Tá? Eu cresci no evangelho, minha mãe é crente, a minha mãe de criação é crente, as minhas irmãs são crentes, minha irmã já foi obreira, e me deu todo o currículo dela, eu parada olhando. Pensa eu, gente, primeira crente da família, tá? Eu não tinha nem como dar uma carteirada, tipo, aí conheço alguém que é crente, não conhecia ninguém. E ela falando, eu não concordo que você me lidera. Como é isso? Como você explica isso? Eu parado falando, Espírito Santo, agora a gente responde o quê nesse momento? A gente fala o que eu falei, olha. Ela falou, pelo menos eu tenho uns 15 anos aí que eu ando com Jesus e você só tem 3 e você lidera? Eu falei, então, a Bíblia fala que é Deus que exalta e Deus que abate. A Bíblia fala que todas as autoridades são instituídas por Ele. Então, em primeiro lugar, acho que você tem que perguntar para Ele. Mas, segundo, eu acho que os meus 3 anos com Jesus valem mais do que a sua vida inteira. Porque Deus não é maluco. Ela ficou muito brava comigo naquele dia. Hoje é uma das minhas melhores amigas, a gente sempre dá risada quando conta isso. Mas ela fala, aquele dia eu fui para casa com ódio de você, só que eu tive que admitir que você tinha razão, porque é verdade. Eu fiquei 15 anos brincando de ser crente. E em 3 anos você decidiu ser crente e Deus pôde te usar, mas eu fiquei com raiva, fiquei com muita raiva. Só que quando você falou de Deus, eu não podia nem discutir mais com você, que virou um assunto, né, entre eu e Deus mesmo. Sabe, uma coisa eu coloquei na minha cabeça. Eu entendi que o que Deus tinha para mim era melhor do que qualquer tentativa minha de fazer o bom. E eu descobri que bom tem um só, e esse bom se chama Deus. E que a lei dele é perfeita e tudo que ele fala acontece. Então, eu virei psicopata de Jesus. Se está na Bíblia, acabou. Acabou, não tem nem discussão. Não precisa falar 2 vezes. A Bíblia falou, está falado. Todos nós deveríamos ser assim. Isso aqui deveria ser o maior valor da nossa vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o Verbo se fez carne. Ele, Jesus, manifestação de Cristo, está aqui. Você vê como ele é, como ele pensa, como ele sente, como ele lida com as circunstâncias, como ele se propõe diante das adversidades, o que ele pensa a respeito dos inimigos. Tudo está aqui. A gente deveria amar isso daqui da mesma forma que a gente diz que ama Jesus. Mas parece que são coisas distintas. Não, eu tenho Jesus no coração, mas eu não leio a Bíblia. Não, Jesus é o meu primeiro amor. Mas você não se relaciona com Ele. Pastor, o jeito de se relacionar com Jesus é orando. Também. Também. Mas você vai descobrir como aquele que você chama de seu amado pensa. Não existe intimidade sem contato. Eu sou íntima do meu marido porque eu constantemente converso com ele. Eu constantemente ouço o que ele pensa a respeito das coisas, como ele vê a vida, como ele encara as circunstâncias, como diante
das adversidades, ele se posiciona. Isso faz com que eu conheça ele. Não é simplesmente o fato de eu ser apaixonada por ele. Paixão é uma coisa, sentimento é uma coisa. Mas eu não alimentar essa intimidade, por mais que sejamos casados, vivamos na mesma casa e dividamos a mesma cama, nós não vamos mais ser íntimos. E intimidade não é sexo. O mundo está aí para provar que o sexo pode ser frívolo e sem valor nenhum. Intimidade é conhecer o coração do outro. Intimidade é você entender as intenções e motivações do indivíduo. E como que você entende as intenções do seu amado? Com a palavra. Abre sua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5:13 fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Você pode ter toda a liberdade do mundo, mas o propósito da liberdade é que Cristo seja manifesto com liberdade. Não que você se torne escravo da sua carne por causa da liberdade. Muitos de nós começamos na nossa caminhada com o Senhor Jesus e desconsideramos as ciladas que a carne arma para nós. E a carne se torna um grande inimigo, porque ela milita contra o seu ser espiritual. Ela faz com que você comece a questionar aquilo que é essencial em Cristo. A carne é um inimigo que nós temos que mortificar. A Bíblia fala, sabe o que é mortificar? Dar com pau na cabeça dela, todo dia. Você está com vontade de se irar? Lembra que a Bíblia fala que é para você se irar, mas não é para pecar. Sabe o que significa isso? Você vai sentir a ira, mas você não tem direito de fazer nada com ela. Você pode até sentir, ficar nervoso, mas você não pode reagir baseado nela. Porque o Senhor é manso. E como filhos dele, nós devemos expressar essa mansidão. Eu fui parar no médico ano passado, travei meu lado esquerdo todinho. E achei muito esquisito aquilo, porque eu sou destra. Eu realmente carrego muita coisa com a minha mão direita. Desço do mercado, eu desço com as 15 sacolas desse lado, e desse lado aqui umas 2 só, para não magoar meus músculos. Super enormes. Mas travei meu lado esquerdo. E a médica falou assim para mim: olha só, eu estou percebendo que você é uma pessoa organizada emocionalmente. Então, possivelmente, você não dá na cara das pessoas quando elas erram com você e nem quebra alguma coisa quando você está irritada. Mas não significa que você não passe pelo estresse. Então, a forma de você processar as tensões é você ir contraindo seu músculo. Possivelmente, isso é um acúmulo. E aí, você vai parando. Ela falou assim, a sensação que eu tenho é que você é a mãe de muitas pessoas. Eu virei para ela e falei, você sabe o que eu faço? Ela falou, não. Eu falei, eu sou pastora. Ela, então está explicado. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Eu falei, 850. Ela, minha filha, então é isso. Não tem como, porque pastor parece que a gente, né, tem um imã para tragédia, coisa ruim. Ninguém te liga para contar assim, pastor, hoje eu tive um dia ótimo. Ninguém. Ligou, tu já sai, já começa a tensão já, o nervo começa a pensar. Começa, já que ninguém liga e fala assim, pastora, eu queria muito falar com a senhora que o meu dia foi maravilhoso. Nossa, foi incrível, a senhora não sabe. Não, te liga e fala assim, pastora, eu queria muito falar com a senhora que eu estou muito magoada. Estou chateada, porque outro dia eu estava passando na frente da igreja, estava do outro lado da rua, a senhora nem me cumprimentou. Eu falei, minha filha, eu não te vi, minha filha. Não te vi.
Ou eu só sou distraída. Você pode estar na minha cara. Se eu estiver pensando em outra coisa, não vou lembrar de você. Sabe como é que eu faço agora? Eu já me apresento para as pessoas assim, ó. Tudo bem, pastora? Não sei o que. Eu sou fulano, sou nova aqui na igreja. Como é seu nome? Sei lá, vou dar um exemplo. Vitor. Fala, oi, Vitor, tudo bem? Olha só, já estou te avisando, não vou lembrar do seu nome quando encontrar com você de novo. Então, você se apresenta de novo, tá bom? Sem ressentimentos. Porque tudo vira problema. Alguém liga, não liga, gente, já vou falando para você. Tocou o telefone de madrugada, não é para falar assim, pensei na senhora, vou comprar um carro novo para a senhora, que a senhora merece, não é? Bati com o carro, pastora, tem como a senhora vir aqui dar uma ajudinha? Tem como ver aí com o pastor se tem uma chupeta no carro dele, alguma coisa? Você fala, hã? Não liga para falar assim, pastor, a gente está glorificando a Deus aqui pelo nosso casamento. Olha, lembrei da senhora e do senhor, porque vocês sempre semeiam na vida da gente. Não, liga e fala, acabei de tacar uma panela de pressão na direção dele. Não quebrou, daí eu joguei a garrafa térmica, quebrou, o negócio está brabo aqui, acho que vocês vão precisar vir aqui em casa para ajudar. Diante disso, gente, eu devia ter travado, era o corpo inteiro, não era só o lado esquerdo, não é verdade? Mas eu não tenho desculpa de errar. Você respira fundo, conta até 250 mil e fala, amém, irmão. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? E você tem que depender de Deus. Toda ação para glorificar a Deus vai ter uma reação. E muitas vezes a Bíblia fala que a gente tem que se deixar gastar. Ser filho do Deus Altíssimo e representante da glória dele aqui, fala disso. Você vai ser gasto mesmo. E você não tem que se ressentir com isso. Jesus foi o maior exemplo de dar mais um pouco, dar mais um pouco, dar mais um pouco, a ponto da própria vida. Foi humilhado, ofendido, julgado erradamente, mentiram a respeito dele, maltrataram ele fisicamente, o expuseram à nudez, à vergonha, que ele não merecia, mas porque ele amava ao Pai e queria fazer a vontade dele. Ele não pensou, será que eu morro mesmo por esse povo? Porque eu não sei nem se eles vão me amar de volta. Como irmão mais velho, que deveria ser exemplo de todos nós, a gente tem uma referência, então você não tem desculpa. Nós somos indesculpáveis quando escolhemos dar lugar para a carne. Eu dou um curso a respeito de temperamentos, né? E eu tenho nervosinho quando eu dou esse curso, porque todo mundo quer saber o seu temperamento para justificar o jeito errado de ser. Ninguém quer saber o temperamento do outro para aprender a amar o outro na medida que o outro merece ser amado. Não, é assim, eu sou sanguínea, então você sabe, né? Eu falo sem pensar. Seu cabelo está ridículo. Ai, desculpa, sabe, sou sanguínea, né? Sanguínea é assim mesmo. Fala sem pensar. Ou então, enquanto você fala assim, pastora, ganhou uns quilinhos, né? Hoje eu estou acostumada, eu não ligo, mas tem gente que fica ofendida, depressão, 10 dias. Toma laxante para ver se murcha. Né? Faz jejum de Daniel, doido para ter mais presença de Deus. Mentira. Quer emagrecer. Tem uns povos lá na igreja que falam assim, vou fazer jejum de Daniel, eu já fico olhando lá, falo, tá querendo enganar quem? Irmão, jejum, olha só, se jejum não for para consagração, é passar fome. Jejum é para a gente mortificar a carne, para o espírito ter um fluir melhor. Então, cuidado, tá? Não faz assim, dieta assim, não. Se você não tiver certeza de que é algo para te santificar, é passar fome, não vai ter glória, não. Cuidado. Ai, pastora, então, falaram para mim que vão fazer um Instagram meu, pastora sincera. Não tem os meninos sinceros? Eu ser pastora sincera, porque eu falo as coisas assim que ninguém acredita. Com graça, porque eu não tenho desculpa de errar. Gálatas 5, 16, fala, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse inimigo tem uma maneira de ser vencido. E a maneira de vencer esse inimigo, a sua carne, a sua natureza, as suas intenções, a sua vontade, a forma de matá-la é se encher do Espírito Santo e andar movida por ele.
Pastor, eu só acho meio lindo, acho bonito, mas é meio utópico, né? Não, é super real. É só você estar diante das circunstâncias e perguntar assim, Espírito Santo, o que eu faço agora? Espírito Santo, como eu respondo? Espírito Santo, como eu amo agora essa pessoa de uma maneira que ela vai compreender o amor? Espírito Santo, como que eu procedo diante dessa circunstância? Espírito Santo me ensina, sabe por quê? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele ensinaria tudo a todos. A Bíblia é mais profunda ainda, ela fala que a gente não precisaria de mestres se a gente dependesse dele. Não iam ser necessários professores e mestres. Mas a gente está tão distante desse andar nele que a gente compromete essa caminhada. Então, eu quero terminar agora falando para você o seguinte, esses 3 inimigos, o mundo, o diabo e a carne, eles já estão vencidos em Cristo Jesus. Amém? E o Senhor quer sentar à mesa com você e celebrar na presença deles a sua vida e a vida dele em você. Essa celebração é diária. A palavra fala que é para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu peço ao Espírito Santo que lembre vocês diariamente de que Ele deu essa palavra para vocês. Ele faz uma mesa para você diante dos seus inimigos, para celebrar a vida que existe em você. Amém? E a nossa vida deveria ser diante dessa mesa diariamente. Amém? Fica de pé. Quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela sua palavra, que é fonte de vida para a nossa existência, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor, teu Espírito Santo, venha marcar nos corações de cada um aqui essa palavra como sendo deles. É do Senhor para eles. O Senhor prepara para eles uma mesa na presença dos seus inimigos. O Senhor quer celebrar a vida que eles têm dentro de si e a vida do Senhor. Que eles possam se lembrar que há motivo de festa, gozo, júbilo, regozijo diante da tua presença quando os inimigos são vencidos. Senhor, que eles possam te buscar sem cessar. Que eles possam vencer o pecado, Senhor, possam vencer a carne, o mundo, Senhor, possam vencer o diabo através da tua palavra. Senhor, que eles possam resistir ao diabo, que eles possam se opor ao mundo e ser luz para o mundo, e que eles possam, Senhor, vencer a carne através de serem cheios da tua palavra. Senhor, eu peço a ti que o Senhor derrame a abundância de graça e favor sobre os teus filhos. Senhor, consciência no espírito, Pai, de que eles são seres espirituais que militam nesse tempo da vida com as armas espirituais. Que o Senhor venha trazendo e arregimentando cada um deles como soldados do teu exército. Senhor, o Senhor venha dando as armas que cada um precisa. O Senhor venha trazendo clareza na leitura da palavra. Teu Espírito Santo venha trazer espírito de revelação sobre a vida de cada um. Senhor, que os versículos que eles já até leram antes saltem diante dos seus olhos e venham com uma nova medida de revelação, para que eles possam se deleitar no seu banquete, celebrar o Deus da sua salvação e com a própria vida, Senhor, darem testemunho de que o Senhor é bom, os seus caminhos perfeitos e a vitória está em ti e em ti somente. Em nome de Jesus. Amém.